Bem-vindos à terceira aula do nosso curso Cinema e Política. O tema da aula de hoje é a obediência totalitária. E o filme sobre o qual eu vou me apoiar para abordar esse tema é o filme de Margaret von Trotta, intitulado Hannah Arendt, de 2013. Bom, então, a discussão de hoje ela será a nossa última incursão sobre os tipos de obediência política. Agora, obviamente, isso não quer dizer de maneira nenhuma que com isso nós tenhamos esgotado a questão da obediência política. Muito pelo contrário, nós poderíamos dar prosseguimento a essa incursão, nós poderíamos, por exemplo, tentar perceber aí como o neoliberalismo transformou a prática da obediência política quando ele indexou a obediência no que ele chama de livre mercado. Então, tentar perceber em relação ao neoliberalismo quais são os efeitos causados sobre a obediência política de estratégias discursivas tais como capital humano, empreendedorismo, livre concorrência. Tá certo? Então, se nós quiséssemos fazer isso, seguramente o último filme de Ken Loach, Você Não Estava Aqui, um excelente filme, seguramente esse filme nos ajudaria com essa discussão. Nós poderíamos também continuar essa incursão sobre a obediência política pelo marxismo, tá certo? Tentar perceber aí como é que o marxismo pensou a obediência que o militante revolucionário deve ao partido. E para fazer isso, eu sugeriria aí o magnífico Reds, o filme dirigido por Warren Beatty, de 1981. É um filme que seguramente nos ajudaria a pensar essa questão. É um filme que foi baseado no livro de John Reed, 10 Dias que Abalaram o Mundo. E o filme mostra, entre outras coisas, um tipo de certeza histórica absoluta, um tipo de certeza histórica absoluta sustentada pelos líderes revolucionários de 1917. Bom, nós poderíamos continuar ainda, tá certo? Continuar ainda a nossa investigação sobre a obediência política e nós poderíamos passar pelo anarquismo, tá certo? Passar pelo anarquismo para tentar compreender como e por que o anarquismo é a única tradição política no Ocidente que estabeleceu como virtude não a obediência política, mas a desobediência política. Então nós poderíamos aí tentar perceber como no anarquismo existe uma espécie de grau zero da obediência política. E para fazer isso, se vocês quiserem, provavelmente, talvez o filme de Vicente Aranda, intitulado Liberdade, um filme de 1996, que narra aí a resistência de um grupo de mulheres durante a Guerra Civil Espanhola. Esse filme com certeza nos ajudaria a pensar esse grau zero de obediência política no anarquismo. Também um outro filme belíssimo, de Ken Loach, Terra e Liberdade, ainda também sobre o tema da Guerra Civil Espanhola e também lançado no ano de 1996. Enfim, tudo isso para dizer que o assunto ele é bastante amplo. E que os tipos de obediência política eles não se esgotam com o tema de hoje. Pelo contrário, depois que nós abordarmos aí a obediência totalitária, nós estaremos ainda somente na metade do caminho. Além disso, além do fato de eu não pretender esgotar a discussão hoje, eu gostaria também de fazer uma segunda observação. É o seguinte, esses tipos de obediência política que foram apresentados aqui de uma maneira mais ou menos cronológica, quer dizer, esse modo de apresentação que eu propus, mais ou menos cronológico, ele pode dar a impressão de que esses tipos de obediência se sucedem na história. Por exemplo, que a obediência política absolutista teria sido substituída pela obediência política liberal e vice-versa. Agora, no fundo as coisas são muito mais complicadas, porque é sabido, por exemplo, que os reis absolutistas
também foram reis taumaturgos, né, para mencionar aí o título do célebre livro do historiador francês Marc Bloch. Quer dizer, na prática, a obrigação política absolutista não era uma obrigação que se limitava a uma mecânica rudimentar em termos de comando-obediência, tal como eu sugeri para vocês na aula passada. Quer dizer, essa obrigação política, absolutista, ela precisou também de uma série de rituais, né, de toda uma liturgia destinada a dar ao poder dos reis um caráter sagrado. Independente disso, me parece que, via de regra, a racionalidade política absolutista pensou a obediência do súdito em termos de comando-obediência. Daí, a meu ver, ser possível afirmar uma tendência no absolutismo para que a obediência política assuma, em grande medida, o aspecto da simples conformidade à ordem. Vejam, por exemplo, como o célebre arquiteto do absolutismo francês, o cardeal de Richelieu, vejam como ele se referia ao povo naquela época. Quer dizer, ele dizia que, não tendo o povo conhecimento suficiente, não sendo o povo instruído, não sendo o povo cultivado, assim como são as demais ordens da corte do rei, então o povo deve simplesmente ser obrigado a obedecer. Então, nas palavras do Richelieu, ele diz o seguinte: é preciso comparar o povo às mulas que, estando acostumadas à carga, se estragam muito mais por um período de repouso longo do que com trabalho. Então vejam, me parece aí que, ao menos em relação ao povo, tá certo? A obediência política absolutista assume a forma da pura conformidade. Embora não fosse assim em relação aos, digamos, membros da corte, em relação ao povo me parece que foi. Agora, já o liberalismo, ao contrário do absolutismo, o liberalismo ele foi obrigado aí a levar o povo mais a sério. Obviamente não por bondade, né? Devido seguramente à realidade econômica na qual o liberalismo estava inserido. E, sobretudo, devido ao fato de que foi o povo que se tornou aí o elemento indispensável na estratégia revolucionária pela qual o liberalismo combateu e venceu o poder dos reis e o poder dos nobres. Então, foi por isso então, que eu propus para vocês, na última aula, tentar aí, perceber o liberalismo como essa espécie de regime híbrido, né, ambíguo, ambivalente, né, no qual existe uma tendência, tá certo, em recobrir a obrigação política com um verniz de legitimidade. Embora, toda vez que essa legitimidade falhar para a autoimposição da obrigação política, da obediência, os indivíduos eles deverão ser obrigados simplesmente a obedecer. Bom, então, para começar aí a nossa discussão de hoje, né, para falar sobre o tema de hoje, que é a obediência totalitária, eu escolhi, como eu disse para vocês, um filme de Margaret von Trotta intitulado Hannah Arendt. E eu fiz isso por motivos óbvios, tá certo? Quer dizer, o filme ele coloca em enfoque um período muito breve, mas bastante conturbado da vida de Hannah Arendt, Hannah Arendt foi simplesmente uma das mais importantes filósofas da segunda metade do século XX. E ela também foi, se não a maior, certamente uma das maiores estudiosas do totalitarismo. Então esse episódio, que é retratado no filme, que é enfatizado no filme de Margaret von Trotta, esse episódio foi a cobertura jornalística do julgamento do líder nazista Adolf Eichmann, realizado no ano de 1961 em Jerusalém. Então, com base nessa cobertura, Arendt escreveu uma das suas grandes obras, que é Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Então, esse livro, na verdade, ele foi o segundo livro que Hannah Arendt dedicou ao tema do totalitarismo. Quer dizer, o primeiro livro foi publicado mais de 10 anos antes,
em 1951, né, e foi o primeiro estudo sistemático e de fôlego sobre o tema do totalitarismo. Esse livro foi o livro intitulado As Origens do Totalitarismo. Foi esse livro responsável por lançar aí o prestígio da autora, tá certo? Então, eu gostaria hoje de falar sobre o tema do totalitarismo, então, me apoiando aí sobre o filme de Margaret von Trotta e também sobre essas duas obras, esses dois livros de Hannah Arendt. Bom, para quem lê o livro ou para quem assistiu o filme sobre o julgamento de Eichmann, sabe que existe ali um modo de ser, né, uma maneira de ser, que serve como pano de fundo para a discussão. Né? Essa maneira de ser, esse modo de ser, é o modo de ser do funcionário. Quer dizer, essa maneira de ser que tanto o filme quanto a obra sobre a qual ele foi baseado, é essa maneira de ser que serve para explicar a forma da obediência totalitária. Como e por quê é o que eu gostaria de tentar responder aqui nessa apresentação. Bom, funcionário é simplesmente aquele que executa uma função, tá certo? É isso que nos diz o dicionário. Mas o funcionário retratado por Arendt no seu livro e por von Trotta no seu filme é um sujeito bastante específico. É um sujeito bastante específico porque ele só começou a existir com a modernidade e passando a existir com a modernidade, ele rapidamente se torna um típico tema da cultura moderna. Né? Se vocês pegarem, por exemplo, na literatura, o retrato mais famoso, seguramente mais famoso, desse modo de ser do funcionário é, sem dúvida, aquele retrato descrito por Kafka no seu livro Processo, né? Um livro que é considerado um dos romances, um dos maiores romances do século XX. Então, o livro de Kafka, O Processo, ele é atravessado aí pelos mais variados tipos de funcionário que o autor descreve com um realismo desesperador. Talvez em razão dele mesmo ter sido advogado e funcionário de uma companhia de seguros. Tá certo? Em todo caso, no Processo, nesse livro, nesse romance do Kafka, há os guardas que dizem a Joseph K. Somos funcionários subalternos, que não tem outra coisa a ver com o seu caso a não ser vigiá-lo 10 horas por dia. Há também um funcionário espancador, que recusando a oferta de Joseph K., lhe diz o seguinte: eu não me deixo subornar, eu fui empregado para espancar e por isso eu espanco. Enfim, há também o funcionário que é o porteiro da lei, né? Talvez o personagem mais representativo aqui desta maneira de ser do funcionário. Por quê? Porque o porteiro da lei é descrito no Processo, no romance de Kafka, como sendo aquele que jamais abandona seu posto, ou seja, ele é fiel a seu cargo. Ele é descrito como alguém consciente da importância do seu ofício, ou seja, ele possui honra, né, do seu status de porteiro. E ele é descrito como alguém que venera os superiores, né? Então ele tem respeito pela hierarquia. Ele é descrito como alguém que só faz perguntas indiferentes. Significa então que ele é um indivíduo vago, um indivíduo vazio, um indivíduo abstrato. O porteiro da lei é também insubornável no romance do Kafka, porque justamente ele respeita, acima de tudo, os regulamentos. E, segundo Kafka, é alguém que não se comove e que não se exaspera no cumprimento do seu dever. Significa que ele cumpre de maneira objetiva e imparcial a sua função. E, finalmente, Kafka descreve o porteiro da lei como possuindo um caráter minucioso, ou seja, ele desempenha com rigor o seu dever. Bom, continuando a descrição das qualidades do funcionário, mais adiante, o capelão do presídio vai explicar a Joseph K. que, em todo caso, esse funcionário porteiro da lei é um homem preso ao seu ofício. Então, ele diz, está preso ao seu posto pela função que ele desempenha. Mais do que isso,
além de estar preso à função que ele desempenha, ele é também um servidor da lei. Ou seja, ele pertence à lei. E por isso ele está fora do alcance do julgamento humano. Então vejam, além de todas as qualidades descritas anteriormente, ainda há essa última qualidade que torna o porteiro da lei inimputável. Ou seja, é alguém que não pode ser responsabilizado penalmente por suas ações. Então, ora, conclui o capelão, se o porteiro foi incumbido pela lei de realizar um serviço, logo duvidar da sua dignidade seria o mesmo que duvidar da lei. Bom, então vejam, Kafka fez um retrato aí do funcionário, e ele está fazendo isso entre os anos de 1914 e 1915, ou seja, bem antes, né, das análises sociológicas de Max Weber, né, que são hoje consideradas as análises clássicas da burocracia. Então, por essa razão, Kafka ele é considerado um visionário, né, do terror nazista. O Kafka ele é considerado como o primeiro a antever aí os efeitos nefastos do tipo de vida administrada que estava sendo anunciada no pós-Primeira Guerra. Então, a esse respeito, por exemplo, Günther Anders, que foi um importante estudioso da obra de Kafka, ele se pergunta se as personagens de Kafka seriam abstrações sem realidade. E no seu entendimento, não. Pelo contrário, tá certo? As personagens de Kafka não são abstrações. Em vez de abstrações, na verdade, o que elas são seres humanos abstratos. Seres humanos abstratos cujo modelo pode ser encontrado na realidade moderna. E Anders afirma que essas personagens kafkianas, elas são seres abstratos por elas terem sido arrancadas da plenitude da existência humana, ou seja, elas foram arrancadas da existência humana para se tornarem nada mais do que funções. Então, segundo Anders, esse indivíduo não é uma invenção kafkiana, né? Ele é real, né? E ele pertence ao mundo moderno. Ele, diz Anders, é o homem que age unicamente de acordo com a sua função. Ele é o homem que é e que existe exclusivamente por sua função. Então, vejam, aquilo que Kafka está apresentando para nós aí no seu romance O Processo, né, na verdade, esse fato muito estranho e também muito peculiar da modernidade, né, que é o fato da modernidade ter transformado a profissão em uma forma de existência. Ou seja, na verdade, a modernidade transformou a profissão como sendo a forma de existência por excelência. A profissão define o sujeito na modernidade. A profissão ela dá ao sujeito a sua identidade. E, por sua vez, o sujeito ele vive por e para a sua profissão. Então, o funcionário ele é um homem-função. Um indivíduo que não possui qualquer indício de consciência. Como diz Anders, esse indivíduo, por não possuir qualquer indício de consciência, ele então é um indivíduo que não age, mas apenas obedece. Por que não age? Porque, como mais tarde define a Hannah Arendt no seu livro A Condição Humana, agir significa tomar iniciativa. E o funcionário é precisamente aquele que não deve tomar iniciativa. O seu comportamento ele é inteiramente orientado não por iniciativas pessoais, tá certo? Mas por regulamentos, por regras, pelas regras da sua profissão. Consequentemente, o que existe no comportamento do funcionário não é a ação propriamente dita, é simplesmente a reprodução absoluta da sua função. Por isso o funcionário não age, mas apenas obedece. Bom, Hannah Arendt propôs chamar esse tipo de obediência do funcionário de obediência total, de obediência totalitária. E ela argumentou que foi graças a esse tipo de obediência que os estados totalitários foram possíveis. Tá certo? O próprio Anders, ele afirmou, antes de Hannah Arendt até, que a resposta do funcionário espancador de Kafka, aquela resposta na qual o espancador afirma: sou empregado para espancar, por isso espanco,
né? Hoje, diz Anders, essa resposta ela é idêntica àquelas respostas que os funcionários dos campos de extermínio alemães deram no seu julgamento. É a resposta do despojado de poder, é a resposta do sem responsabilidade, é a resposta daquele que não é responsável porque não lhe deram responsabilidade alguma. Em suma, é a resposta daquele que na verdade não vive, mas que é vivido por alguém. Tá certo? Então, quando o Anders fez essa afirmação, ele estava certamente se referindo aos julgamentos de Nuremberg, né, que estavam sendo realizados quando o Anders estava escrevendo o seu livro intitulado Kafka, Pró e Contra. Em todo caso, as palavras de Anderson servem perfeitamente para Eichmann, né, porque vocês sabem, vocês viram, vocês podem ver pelo filme, tá certo? Eichmann também alegou para sua própria defesa o fato dele ter sido apenas um funcionário cumpridor das leis. Ou seja, Eichmann era apenas um servidor da lei, era um porteiro da lei no sentido kafkiano do termo. Então a sua função, a função do Eichmann, era efetivamente a de admitir a entrada dos judeus no interior da lei. Era Eichmann quem permitia o acesso, era Eichmann que fazia a passagem daqueles que deveriam ser admitidos no interior das leis do Terceiro Reich. E isso significa encaminhar para a solução final. Tá certo? Então, Eichmann desempenhou essa função de porteiro da lei sem jamais abandonar seu posto. É o que ele diz no seu depoimento. Ou seja, ele desempenhou essa função com fidelidade ao seu cargo. Ele desempenhou essa função consciente da importância do seu ofício. Afinal de contas, ele tinha a honra do seu status de ministro do Führer. Eichmann desempenhou também sua função com respeito à hierarquia. Tá certo? Ele desempenhou de maneira indiferente, de forma insubornável. Sobretudo, Eichmann desempenhou a sua função sem se comover ou sem se exasperar no cumprimento do seu dever, quer dizer, ele foi objetivo e imparcial. Enfim, Eichmann desempenhou a sua função de maneira minuciosa e com o devido rigor. Quer dizer, em resumo, se vocês quiserem, Eichmann foi a imagem viva do funcionário exemplar. E aí percebam, tá certo, que é exatamente essa imagem que foi ressaltada por Margaret von Trotta. O filme começa com um rapto de Eichmann por agentes da Mossad, a polícia secreta israelense. Eichmann ele se encontrava foragido em Buenos Aires sob a identidade falsa de Ricardo Clemente, quer dizer, que era um gerente de fábrica da Mercedes-Benz. Então, após ser preso, Eichmann é dopado e embarcado em um voo com passaporte falso, né, para ser julgado em Jerusalém. Bom, o julgamento de Eichmann foi televisionado, ao contrário dos julgamentos de Nuremberg. Então, na época, esse fato provocou bastante alarde, tá certo? E atraiu a função do mundo todo. E o filme de von Trotta mescla essas imagens de época com a excelente atuação de Bárbara Suková, que está representando Hannah Arendt. Então é possível, por exemplo, ver nas imagens de época um Eichmann impassível, um Eichmann imperturbável, respondendo às acusações de genocídio e de crimes contra a humanidade com frases do tipo: não, foram as ordens que eu recebi, eu só fiz obedecer. Se pessoas seriam mortas ou não, mesmo assim as ordens deveriam ser executadas. E as regras, as ordens foram executadas de forma administrativa. Ou seja, significa que Eichmann, o porteiro da lei nazista, executou as suas ordens administrativamente, ou seja, sem qualquer comoção, sem qualquer exasperação, como diria Kafka, ou, como diria Weber, executou sin ira et studio, sem ódio e sem favorecimento. Quer dizer, portanto, Eichmann era efetivamente um simples porteiro da lei. Se diante da lei há sempre um porteiro, como afirmou Kafka, então Eichmann era mais um entre tantos outros. Ele estava encarregado de executar a logística da solução final, seguindo estritamente os regulamentos e com um rigoroso senso de dever. E foi essa combinação, então,
de banalidade na figura de um porteiro, porém um porteiro executando uma função genocida como a solução final. Quer dizer, foi a partir dessa mistura, dessa combinação de banalidade com um mal absoluto, né, que Arendt buscou descrever na sua famosa e na sua polêmica expressão banalidade do mal. O que significa isso? O que é a banalidade do mal? É uma expressão filosófica bastante complexa. A ideia de banalidade do mal, em Hannah Arendt, ela quer indicar, sobretudo, a predominância, a generalização de um tipo de comportamento mecânico e sem questionamentos. Quer dizer, a generalização de um comportamento sem perplexidades, né, de um comportamento automático. Foi a generalização desse tipo de comportamento que permitiu ao mal se banalizar. Quer dizer, e foi esse tipo de banalidade do mal que Arendt encontrou na figura de Eichmann. Então o filme de Von Trotta foi bastante elogiado pela exatidão com a qual ela retratou aí o pensamento de Hannah Arendt, né? Então no filme há uma cena em que Arendt aparece enunciando aí de maneira muito precisa o seu entendimento sobre a expressão banalidade do mal. É a cena em que ela se encontra no auditório apinhado aí de alunos da New School for Social Research, onde é uma universidade em Nova York, onde ela foi professora. Então Hannah Arendt está lá no auditório diante dos seus alunos e ela diz o seguinte: The trouble with a Nazi criminal like Eichmann was that he insisted on renouncing all personal qualities, as if there was nobody left to be either punished or forgiven. He protested time and again, contrary to the prosecution's assertions, that he had never done anything out of his own initiative, that he had no intentions whatsoever, good or bad, that he had only obeyed orders. This typical Nazi plea makes it clear that the greatest evil in the world is the evil committed by nobodies. Evil committed by men without motive, without convictions, without wicked hearts or demonic wills, by human beings who refuse to be persons. And it is this phenomenon that I have called the banality of evil. Bom, vejam, eu gostaria aí de ressaltar pelo menos dois aspectos que eu considero importantes nessa definição da banalidade do mal de Hannah Arendt. O primeiro aspecto é o seguinte: essa expressão banalidade do mal, ela serve para indicar uma diferença que é muito importante entre um mal moral e um mal político. Tá certo? Então esse seria o primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é que essa expressão banalidade do mal, ela também serve para nos indicar a constituição de uma ontologia da obediência. O que é isso? O que seria uma ontologia da obediência? Seria aí uma condição na qual a obediência ela se torna um modo de ser e de existir no mundo. Tá certo? Bom, então o primeiro aspecto da banalidade do mal, esse que consiste em indicar a diferença, uma diferença muito significativa, muito importante entre mal moral e mal político, esse aspecto ele diz respeito a uma situação histórica na qual a exceção se tornou regra, né? Uma condição histórica na qual o crime e o delito se tornaram a lei, né? Enfim, o mal se tornou o padrão de comportamento. Então essa foi a situação histórica na qual Eichmann, né, o grande organizador do Holocausto, se tornou uma figura efetivamente normal, banal. Tá certo? Então Eichmann não era uma exceção dentro do regime nazista, ele era a regra, era como qualquer um, era a própria imagem do alemão mediano, do nazista exemplar. Isso porque Eichmann, longe de ser um monstro sanguinário, ele era simplesmente um funcionário cumpridor das leis.
Ele era simplesmente um funcionário eficiente e competente. Então, qual vai ser o argumento de Hannah Arendt? Vai ser o seguinte: bom, deem a esse indivíduo perfeitamente banal, né? Deem a ele ou a qualquer outro que, como ele, é um fiel cumpridor das leis, né? Entreguem a esse indivíduo, a esse funcionário honesto e apegado à sua função, o exercício de um poder de vida e morte, né? O exercício de um poder totalitário. Deem a esse indivíduo honesto a administração de uma política de tipo nazista. Então vocês verão o mal cobrir a terra, né? Vocês verão o mal produzir os piores e os maiores efeitos jamais vistos. Em outras palavras, o mal se propaga, o mal se multiplica, o mal se intensifica precisamente no momento em que ele deixa de ser um assunto, ele deixa de residir no campo da moral para se tornar um princípio político, né? No momento em que o mal sai do campo moral para se tornar uma racionalidade política. Quer dizer, o mal se propaga e se intensifica quando ele sai do campo da moral e se estabelece como uma racionalidade política ou como um princípio de administração pública. É essa a diferença fundamental entre o mal como moral e o mal como política que Hannah Arendt está tentando nos mostrar. E percebam a enorme importância que tem, que implica essa diferença. Porque vejam, considerem, por exemplo, o mal do ponto de vista moral. Ou seja, o mal como sendo o ato de alguém que é movido deliberadamente com o propósito de provocar sofrimento no outro. Seja por vingança, seja por ciúmes, seja por qualquer outro motivo. Então, considerada a maldade nesses termos morais, ou seja, como o ato de alguém que, além de agir conscientemente para provocar sofrimento no outro, além disso, se alguém também experimenta certo prazer em fazer isso. Tá certo? Então seria possível efetivamente dizer que esse malvado é alguém efetivamente movido pelo mal, né? No sentido em que o mal é o princípio da sua ação. Contudo, tão logo esse malvado realize a sua ação, uma vez feito o mal, experimentado o prazer da vingança, nada mais move sua ação. A ação do malvado perde o seu princípio, perde o seu motor, perde o seu motivo. Consequentemente, vejam, o mal moral, ele é necessariamente passageiro, ele é transitório, ele é temporário, ele é ocasional. Tá certo? Agora, o grande problema é que não foi ninguém moralmente malvado que se revelou no julgamento do Eichmann. O que Arendt está nos indicando é que se Eichmann tivesse sido simplesmente um homem mau no sentido moral da palavra, a sua maldade, embora condenável, ela não teria sido capaz de produzir os terríveis efeitos que produziu. Tá certo? O problema é justamente que o que aconteceu foi o contrário. Embora sendo bom e honesto, Eichmann vivia em um contexto de mal legalizado, um contexto em que o mal havia se tornado a lei. Então, vejam, acreditando praticar o bem, esforçando-se por cumprir suas obrigações da melhor maneira possível, dedicando-se em executar rigorosamente a sua função e todos os seus deveres de funcionário do Terceiro Reich, foi exatamente por isso que Eichmann cometeu o mal em grande escala. Então percebam o paradoxo, tá certo? Foi por ter sido bom, né? Foi por ter sido honesto, foi por ter sido respeitador das leis que Eichmann produziu um dos maiores crimes já cometidos contra a humanidade, né? Cometeu um dos crimes mais monstruosos que se tem notícia, que é o crime de genocídio. Tá certo? Então, tentem imaginar agora uma situação hipotética, né? Uma situação improvável, uma situação na qual Eichmann teria agido desonestamente, teria desrespeitado as leis, teria se comportado como um mau funcionário. Então, nesse caso, Eichmann teria produzido o bem. Tá certo? Agora, vejam, esse é um caso hipotético, tá certo? Porque Eichmann, nesse caso hipotético, então ele não seria um homem banal, tal como ele é, efetivamente. Ao contrário, Eichmann teria sido um dissidente, um rebelde, né? Uma exceção, coisa que ele não foi. Eichmann foi a regra,
Tá certo? Então percebam o dilema em que nos coloca a expressão banalidade do mal de Hannah Arendt, né? O dilema é o seguinte: toda a nossa tradição política, toda a nossa tradição religiosa, toda a nossa tradição moral e toda a nossa tradição filosófica, e isso desde séculos, nos ensina que é preciso sempre buscar o bem. Não é isso? Nos ensina que é preciso sempre praticar o bem e evitar o mal. Agora, praticar o bem no Terceiro Reich, no Estado nazista, era produzir o mal em grande escala. Tá certo? Então vejam que é de fato um paradoxo, não é isso? Então, para tentar resolver esse paradoxo, Hannah Arendt, a partir aí do julgamento do Eichmann, elaborou uma nova concepção do mal, uma concepção do mal não mais moral, mas política. Tá certo? Então, ao qualificar o mal de banal, Arendt quer significar com isso uma condição política particular. Qual condição política particular? Essa condição na qual uma pessoa se comporta de determinada maneira e mesmo sendo capaz de pensar sobre o que ela está fazendo, ela não o faz. Simplesmente se comporta reproduzindo ideias desconexas, ideais confusos. Né? Ou seja, essa pessoa, em vez de agir propriamente, apenas obedece. Então a banalidade do mal seria então essa condição na qual um agente não pensa sobre sua ação, né? Não pensa sobre sua ação de maneira a reconhecer nela as consequências da ação. Né? A banalidade do mal seria essa condição na qual um agente não é capaz de perceber a contradição, o absurdo dos princípios, das ideias, dos ideais sobre os quais ele está agindo e que estão orientando a sua ação. Enfim, banalidade do mal é uma condição na qual o agente é incapaz de distinguir na sua ação entre o certo e o errado. Ele apenas age, e age de maneira cega e mecânica. Tá certo? Então, essa condição, diz Hannah Arendt, ela é muito mais uma condição política do que moral. Tá certo? Então, esse primeiro aspecto que eu acabei de mencionar para vocês, ele nos leva a um segundo aspecto, a um outro aspecto que eu considero bastante importante dessa expressão banalidade do mal. Porque, vejam, se a banalidade do mal ela indica essa condição política, tá certo? Então é preciso admitir que o agente, né, aquele que age, ele não pode ser considerado um perverso, tá certo? Ele não pode ser considerado um irracional, tá certo? Então condená-lo moralmente seria não somente inútil, mas também seria politicamente perigoso, porque implica desconhecer aí a complexidade do problema. Então, se o agente da banalidade do mal não pode ser considerado nem perverso, nem irracional, nem cruel, nem louco, o que não significa que ele seja inocente, né, mas significa que a sua condição é bem pior e ultrapassa a mera qualificação moral. Porque trata-se de alguém que é incapaz de reconhecer os laços e as relações que existem entre ele e os outros seres humanos. Trata-se de alguém incapaz de se colocar no lugar do outro, de ponderar sobre os efeitos que a sua ação, que as suas escolhas, que as suas decisões produzem sobre o outro. Trata-se de alguém que não possui qualquer traço de alteridade, ou seja, essa qualidade, tá certo, que nos impele a olhar o outro, como distinto de mim mesmo, como singular. Então, vocês viram que durante o julgamento, Eichmann negou insistentemente que ele jamais matara um único judeu. Contudo, ele deixou muito claro que teria matado o próprio pai se tivesse recebido a ordem para isso. Então, Eichmann não era um respeitador de leis qualquer, né? Não era um cumpridor de ordens qualquer. Era um tipo particular de cumpridor de ordens. Era do tipo que não refletia sobre as ordens que ele mesmo deveria cumprir. Eichmann era do tipo que não tinha perplexidades, né, e que não fazia perguntas, que apenas atuava e obedecia sem nenhum questionamento. Então trata-se de uma prática de obediência, de um tipo de obediência cega, ou, nas próprias palavras de Eichmann, uma obediência cadavérica. Ou seja, Eichmann
obedecia como se fosse um cadáver. Ou seja, Eichmann teve que matar em si mesmo qualquer presença de vontade própria, qualquer opinião própria, qualquer inclinação pessoal. Então, na sua obediência, Eichmann eliminou todos os gostos, todas as preferências pessoais, toda e qualquer consideração de valor. E nesse momento, Eichmann passou a obedecer como se fosse um cadáver, né? Passou a executar as ordens como se fosse um autômato, né? Uma máquina sem vida. Ou seja, ele passou a obedecer sine ira et studio, quer dizer, obedecia sem qualquer comoção ou exasperação, obedecia racionalmente e objetivamente. Tá certo? Consequentemente, vejam, nós estamos diante aí de um tipo de obediência que exige o aniquilamento da própria vontade, né? Que exige a destruição do eu, né? Uma obediência que exige a morte de si mesmo como sujeito de vontade. Então é uma obediência que exige a supressão da pessoa. Então, arrancado da plenitude da existência humana, né, como afirmou Günther Anders, a obediência em Eichmann assume uma natureza ontológica. Quer dizer, a obediência em Eichmann se torna, nele mesmo, uma condição de existência, uma maneira de ser e de existir no mundo. Tá certo? Então, Hannah Arendt, ela estava convencida de que sem esse tipo de obediência cadavérica, né, a realização política do nazismo não teria sido possível. Né? É o que ela diz, tá certo? Quando afirma no seu livro que grande parte do minucioso empenho na execução da solução final pode ser atribuída à estranha noção efetivamente muito comum na Alemanha de que ser respeitador das leis significa não apenas obedecer às leis, mas agir como se fôssemos os legisladores da lei que obedecemos. Daí a convicção de que é preciso ir além do chamado do dever. Então, vejam, sob esse aspecto, Eichmann ele pode ser considerado o exemplo acabado do tipo humano produzido pelo totalitarismo. Eichmann foi o exemplo vivo de um tipo de regime político que pela primeira vez na história colocou em prática um mal político que resultou na destruição do homem como indivíduo, na destruição do homem como singularidade, como pessoa. Então Eichmann foi a expressão viva da forma política totalitária, na medida em que nele mesmo faltava a característica, a marca, a qualidade fundamental que faz do ser humano um animal político. Essa qualidade é a capacidade de agir de maneira refletida, ou seja, é a capacidade de julgar, de ponderar sobre as consequências de suas próprias ações. Então foi a ausência dessa qualidade, segundo Hannah Arendt, genuinamente humana, que possibilitou Eichmann cometer um tipo de mal completamente novo na história do Ocidente. Um mal que Hannah Arendt, retomando a expressão de Kant, chamou de mal radical. Bom, aqui nós chegamos então na principal tese do livro As Origens do Totalitarismo, e eu gostaria então de concluir a minha apresentação com essa tese. Essa tese, ela consiste em dizer que, segundo Hannah Arendt, sim, houveram inúmeros outros regimes políticos terríveis na história, mas nenhum outro regime político é comparável ao totalitarismo. Nenhum outro regime político, como o totalitarismo, teve por objetivo eliminar o indivíduo como indivíduo para fazer dele apenas uma engrenagem, para fazer dele unicamente o apêndice subordinado a um conjunto. Nenhum outro regime, como o totalitarismo, produziu em grande escala indivíduos apêndices, isto é, indivíduos completamente descartáveis e totalmente supérfluos. E foi essa eliminação do indivíduo como pessoa, como ser político, foi a produção dessa superfluidade do indivíduo que o totalitarismo transformou em política de Estado, em racionalidade política. E isso pela primeira vez na história política do Ocidente. Então, para Hannah Arendt, os regimes totalitários eles fizeram uso de algo completamente novo na história da Europa. Fizeram uso do sentimento de superfluidade do homem massa. Então, para Arendt, esse sentimento de superfluidade era um fenômeno inteiramente novo na Europa que havia resultado do desemprego em massa e do crescimento populacional dos últimos 2 séculos. Então, mais do que força numérica, vejam,
as sociedades de massas europeias do século XX forneceram para o totalitarismo um elemento subjetivo indispensável à sua política, que foi justamente esse sentimento de superfluidade. O que é se sentir supérfluo? É perder o valor como indivíduo, como singularidade, como individualidade dotada de uma identidade única, tá certo? É perder o valor como pessoa. Então, quando isso ocorre, diz Hannah Arendt, o que resulta é uma ausência surpreendente e radical de autointeresse, tá certo? Uma ausência radical do interesse que se tem por si mesmo. Então foi essa ausência radical de interesse que o indivíduo pode ter sobre si mesmo, foi isso o que o totalitarismo transformou no próprio motor da sua política. Significa então que o totalitarismo foi o primeiro regime político da história que transformou a dispensabilidade, que transformou a superfluidade dos indivíduos em uma política de Estado. Então, no totalitarismo, a superfluidade dos indivíduos se torna um princípio geral que engloba todo o sistema político, que abrange todos e cada um. Então, para Arendt, e essa é a sua tese, tá certo? Aqui está a grande novidade do totalitarismo. Né? Aqui está toda a sua originalidade, todo o seu ineditismo, tá certo? Qual é? É a promoção política da perda radical do interesse por si mesmo. Então, Hannah Arendt vai dizer, um totalitarismo que se preze deve acabar com a existência autônoma de qualquer atividade, qualquer que ela seja, mesmo que seja o jogo de xadrez. Né? Porque os amantes do xadrez por amor ao xadrez demonstram ainda que os indivíduos não foram absolutamente atomizados. Himmler, que foi o chefe da Gestapo, definiu bem o elemento da SS como um novo tipo de homem, que em nenhuma circunstância fará jamais alguma coisa apenas por amor a essa coisa. Então, em outras palavras, no totalitarismo, nenhuma atividade, seja ela do âmbito privado ou seja ela do âmbito público, nenhuma atividade deve resultar da iniciativa pessoal, porque toda atividade deve ser uma resposta a um comando. Toda atividade deve se transformar em um ato de obediência. Então, não é permitido jogar xadrez por amor ao xadrez. Não é permitido jogar xadrez por interesse ou por gosto pessoal. Mas deve-se jogar xadrez, porque é uma ordem, é um dever, é uma função. Tá certo? Então, foi assim que os regimes totalitários tornaram a existência do indivíduo esvaziada de todo interesse pessoal. Tá certo? Então, e foi assim que esses regimes tais como o nazismo e o stalinismo, provocaram o mais amplo colapso moral já produzido na história do Ocidente. Tá certo? Então, esvaziar o indivíduo de todo interesse pessoal equivale a apagar nesse indivíduo, tudo aquilo que o torna uma pessoa, né, que faz do indivíduo um ser político. Então foi isso que buscou a dominação totalitária, segundo Hannah Arendt. Quer dizer, o propósito do totalitarismo foi o de obliterar as individualidades, ou seja, apagar, suprimir, eliminar, destruir toda a pluralidade de identidades existentes na sociedade. E essa obliteração da individualidade representa, obviamente, a destruição da própria política, né? Na medida em que a política não é nada mais do que um jogo de paixões, né? Um jogo de valores individuais, um jogo das inclinações pessoais, dos gostos e das preferências dos indivíduos. E a maneira pela qual o totalitarismo promoveu essa obliteração da individualidade foi pelo terror generalizado, mais especificamente pelo campo de concentração. O campo de concentração é a instituição estatal por excelência do totalitarismo. Por quê? Porque o campo é o espaço por excelência onde qualquer e toda individualidade é anulada. Quer dizer, o indivíduo no interior do campo possui uma existência exclusivamente biológica. As vidas no interior do campo são vidas nuas, né, para utilizar aí um termo do filósofo italiano Giorgio Agamben. Quer dizer, as vidas no interior do campo são vidas nuas, sem qualquer qualificação, são números. Tá certo? Então, no campo, toda a complexidade do indivíduo ela é reduzida a um conjunto limitadíssimo de sensações. Tá certo? Sensações como, por exemplo, dor, medo, desespero. Então, foi por essa razão que Hannah Arendt afirmou que o objetivo dos campos de concentração não era nem punir nem perseguir.
O objetivo dos campos de concentração era o de obliterar o indivíduo, ou seja, apagar completamente qualquer traço de individualidade. Bom, então, para finalizar, foi por meio dessa aniquilação dos valores individuais e da consequente produção de indivíduos supérfluos que o totalitarismo pôde produzir aí o seu tipo de lealdade total, o seu tipo de lealdade irrestrita e incondicional. Tá certo? Quer dizer, essa lealdade total, diz Arendt, é a base psicológica do domínio total. E essa lealdade, ela só é possível em indivíduos que foram desprovidos daquela qualidade que os torna seres humanos. Ou seja, indivíduos que foram desprovidos da capacidade de agir de maneira refletida. Então, com isso, vejam, o totalitarismo ele produziu um tipo de obediência política jamais vista na história. Né? Uma obediência total, uma obediência incondicional que até então se desconhecia na história da nossa tradição política. Tá certo? Então foi essa obediência praticada por Eichmann, cujo lema era: haja de tal maneira que se o Führer souber da sua ação, ele aprove. Ou seja, em outras palavras, a obediência de Eichmann dispensa o próprio comando, tá certo? Dispensa o próprio esforço de elaboração da ordem. A obediência de Eichmann dispensa até mesmo o esforço reflexivo de comandar. Né? A obediência de Eichmann é a mais pura execução mecânica de uma ordem. Quer dizer, não é nem mesmo preciso a presença do Hitler, porque a obediência de Eichmann dispensa qualquer situação de comando. Antes mesmo de Hitler comandar, Eichmann já está obedecendo, porque ele tem sempre que agir de tal maneira que Hitler sempre o aprovará. Então foi esse tipo de obediência que o totalitarismo estruturou na constituição subjetiva dos indivíduos. Então o totalitarismo fez desse tipo de obediência um estado de consciência, uma condição do ser, né? Uma ontologia. Tá certo? Então eu termino aqui. Então na próxima sessão nós teremos aí a honra e o prazer de ouvir a professora Ana Montoya para nos falar sobre os subalternos do fascismo. E isso ela vai fazer começando pelo belo filme Cabaré, de Bob Fosse. Eu diria que é imperdível, então não percam, tá certo? Até lá! Thank you.